Bom dia, muito bem-vindos, meus alunos. Esta é mais uma aula de geografia. Nós vamos aprender as formas de orientação que o ser humano utilizou, né, se desenvolveu durante o tempo. A gente viu, né, que conforme o ser humano foi ocupando o espaço terrestre, ele foi se desenvolvendo várias formas para se orientar e para organizar esse espaço terrestre. A gente viu, né, que tudo isso conduziu a um evento histórico chamado Grandes Navegações, e essas grandes navegações aumentou o conhecimento humano a respeito do globo terrestre, né? Então, continuando esse conjunto de informações, nós temos novas formas de se orientar. Como a Terra ela é uma circunferência, eu vou apagar aqui o que eu fiz para vocês e vou fazer novamente. Como a Terra ela é uma circunferência, o homem precisou criar um sistema para se organizar, para se orientar por esse espaço. Então vamos supor que eu morasse nesse pontinho vermelho, né? Se eu moro nesse pontinho vermelho e eu quero falar para alguém que mora lá na Europa, o lugar que eu moro, eu teria que dar um conjunto de informações. Eu moro no Brasil, no estado de São Paulo, fica nesse lugar. Ele vai falar, mas por onde fica? Aí eu vou falar, você mora onde? Ah, eu moro em Portugal. Ah, então fica a oeste de Portugal. Então eu teria que dar uma série de informações. E isso não seria bom nem para o uso civil, muito menos para o uso militar. Imagina se eu precisasse utilizar, mandar um míssil, uma bomba, ou se eu precisasse me informar uma localização exata, seria muito difícil fazer de uma forma simples. Então foi desenvolvido uma forma que fosse simples e eficiente. Então vamos lá, organizando aqui na cadeira. Então vamos lá. É... A Terra, como vocês podem ver, o globo terrestre, ele é um círculo, né? Então, lembrando que essa aula é para o sexto ano, então ela não tem uma capacidade teórica muito aprofundada. São noções básicas, né? Então, a Terra ela é um círculo, uma circunferência. Como todo círculo, né? A Terra também possui, deixa eu colocar, 360 graus. Então, aqui nós temos um transferidor, que também tem 360 graus. Geralmente, o mais conhecido é aquele menorzinho, né, de 180 graus, ou seja, aquele que tem a metade disso aqui. Mas como vocês podem ver, então todo o círculo ele pode ser dividido em 360 graus. A Terra, inclusive. Então, vamos lá. O ser humano, para facilitar a sua orientação no globo terrestre, nesse círculo, ele falou: se a gente dividir primeiro esse círculo em duas partes, com essa primeira linha. Então, o círculo seria dividido em duas partes. Essa linha precisa de um nome. Então, vamos colocar nome nela de Equador e ela vai ser o marco zero. Então, a partir desse marco zero, a gente vai marcando de 15 em 15 graus. Então, esse 15 em 15 graus vai ser chamado de latitude. Então, o que está deitado, o que é horizontal, né, é chamado de latitude. Não precisa decorar, basta você saber que é um sistema de orientação. Então, nós vamos começar a marcar. Nós vamos marcar para o norte. Tudo que for marcado acima da linha do Equador será chamado de norte ou hemisfério norte. E tudo que for marcado abaixo será chamado de sul ou hemisfério sul. Tá certo? Então, com isso, nós já temos uma forma de se localizar. Mas não basta isso, porque para localização ser exata, ela precisa ser, né, feita num plano com linhas cruzadas, tá certo? Para poder ser a localização feita de maneira eficiente. Para isso, a gente precisa, então, dividir novamente a Terra ao meio. Então, será feito o meridiano longitudinal, ou seja, lembra que o norte e o sul são muito longe um do outro. Então, longitudinal, ou seja, em pé, vertical, tá certo? Então, assim é o sistema longitudinal. O primeiro meridiano a ser marcado, que foi o meridiano zero, ele vai ser chamado de Greenwich, que é o marco zero, tá? E a partir dele, nós vamos ter outras, tá certo? Tanto para o leste, olha aqui, ó,
para o leste, quanto para o oeste, que é este aqui, tá certo? Vamos lá. Então, se eu estou morando nessa parte aqui, o que eu vou falar para a pessoa? Eu vou falar, eu moro. Então, eu conto aqui é a linha do Equador. Então, ó, 1, 2. Lembrando que cada um aqui equivale a 15 graus. Então, 1, 2. Então, eu moro 30 graus, né, ao sul da linha do Equador. Então, eu vou falar, eu moro na latitude 30 graus sul. Então, eles já sabem que é 30 graus abaixo do Equador. E minha longitude é 15 graus leste. Então, eles já sabem que eu moro do lado leste, né? Que eu moro desse lado aqui do meridiano de Greenwich. É igual jogar batalha naval. Quando a gente joga batalha naval e a gente tem que falar os pontos, ou o xadrez também é organizada dessa forma para poder se localizar, tá certo? Então vamos lá, agora eu vou colocar um exemplo mais real para vocês. Conforme o ser humano foi se desenvolvendo, né, com as técnicas que a gente tem hoje, a gente tem o sistema de satélite, tá certo? Então aqui nós temos uma imagem, né, do Google Earth, né? Aqui nós podemos ver a Terra com todas as marcações. Nós temos aqui a linha do Equador, essa aqui, marcando horizontalmente a Terra, e nós temos o meridiano de Greenwich, que é esse aqui. Ele passa na África, passa na Europa, tá? Que é também considerado como marco zero. Então, ele é o marco zero da longitude e a linha do Equador é o marco zero da latitude. Toda informação, tudo que eu for achar na Terra, ela está dentro dessas coordenadas. As coordenadas vocês podem ver aqui, ó. 33 graus, 11 graus. Então, conforme o mouse vai andando, reparem, ó, que as coordenadas ela vai mudando. Então, onde meu mouse está passando são as coordenadas que eu estou, tá certo? Reparem, ó. Reparem aqui. Quando nessa parte aqui tem um S, tá vendo? Quando o meu cursor ele estiver na parte de baixo da linha do Equador, vai aparecer um S de sul. A hora que ele cruzar a linha do Equador, vai aparecer um N de norte. Olha, agora mudou. É um N de norte. Aqui ele está em inglês, tá certo? Então, complica um pouco para a gente aqui de língua portuguesa. O W aqui do outro lado, tá? Desculpa. O W em inglês é o oeste ou oeste, tá? Então, como o meu cursor ele está deste lado aqui da linha do meridiano de Greenwich, vai aparecer que eu estou no norte, acima da linha do Equador, e oeste da linha do meridiano de Greenwich. Fica olhando, quando eu passar para o outro lado do meridiano de Greenwich, vai aparecer um E, olha aqui, apareceu uma letrinha E, que significa east, ou leste em inglês, tá? Então, isso são as coordenadas. Então, aqui, ó, o meu cursor, eu vou marcar aqui uma coisa para vocês. Vamos ver uma cidade aqui no Brasil, ó, o Brasil. Qualquer cidade, qualquer lugar eu posso marcar dentro das coordenadas. Então, aqui, ó, vamos ver uma cidade. Ó, a cidade de Ribeirão Preto, aqui. A cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Se eu for passar, se alguém perguntar em qualquer lugar do mundo, aonde você mora? Eu moro em Ribeirão Preto. Ah, mas eu não sei onde fica. Se eu passar exatamente essas coordenadas que estão aqui, ela vai conseguir chegar em Ribeirão Preto. Então, eu vou falar para ela assim, olha, eu moro a 22 graus sul da linha do Equador e a 45 graus oeste do meridiano de Greenwich. Eu falando isso, a pessoa vai conseguir chegar na minha cidade, aqui onde eu moro. E isso vale para qualquer lugar. Até sua casa, ela tem uma marcação dentro da latitude e da longitude, tá certo? Isso facilita tanto para a viagem, né, mas principalmente para a utilização militar.
Porque se você vai fazer um ataque, vai coordenar um exército, você tem que ser preciso. Você não pode. Um erro numa operação militar, você mata pessoas. Então você não pode permitir que pessoas inocentes morram. Então, você tem que ser o mais preciso possível. Então, é muito utilizado essas marcações, tá? Em essas orientações para fins militares, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido até aqui. Isso a gente viu com relação ao espaço, né? A orientação espacial, ou seja, no territorial. Mas também existe uma marcação, né, dos horários, tá certo? Como a gente já viu, a Terra ela faz o movimento de translação, né, que são a volta que ela dá em volta do Sol, mas ela também faz o sistema de rotação, que é esse aqui que a gente está vendo, tá? Olha que eu estou fazendo na tela para vocês. Essa rotação, ela é anti-horária, como a gente já viu, já conversou, já falou, e ela é processual. Essa linha aqui, ó, é a linha internacional da data, ou seja, aqui é o marco zero, tá? Da data. Quando o Sol passa dessa linha, começa a amanhecer o dia. Então, primeiro na Oceania, depois no Japão, na China, na Índia, na Ásia, depois na Arábia, na África e Europa. Vai passando, aí chega pra gente aqui no Brasil, olha aqui o Brasil, depois nos Estados Unidos, depois no Pacífico, nas ilhas que ficam aqui no Pacífico, e aí deu uma volta, aí é o próximo dia. Para organizar o horário, como o Sol, não, o dia, ele não é dia em todo o globo ao mesmo tempo, e a noite não é noite em todo o globo ao mesmo tempo, para organizar, principalmente com a globalização, né, com as grandes navegações, para poder saber transações econômicas. Então, para organizar melhor a vida, o ser humano teve uma ideia. Vamos pegar essa linha longitudinal aqui, que a gente chama de meridiano de Greenwich, e vamos colocar ela como marco zero do horário. Então, esse meridiano aqui que passa em Londres, né, que está aqui, ó, vamos ver aqui, ó, opa, para cima, Espanha, aqui, ó, Reino Unido, essa ilha aqui, e a gente vai aproximando cada vez mais, nós vamos achar a cidade de Londres, aqui, ó. E aqui, ora, bem dentro de Londres, nós temos a passagem do meridiano de Greenwich, ó. Então, ele é o marco zero e é o horário de Londres. Então, esse aqui é o horário de Londres, tá certo? Nós temos um observatório, que é chamado de Observatório de Greenwich, que ele fica exatamente onde passa esse meridiano, que é o meridiano de Greenwich. Olha aqui, ó. Tá certo? Então, vamos lá. É o horário, então, esse vai ser o horário oficial, o horário zero. A partir do horário de Londres, nós vamos marcar os outros horários da Terra. Então, vamos lá. Tudo que estiver a leste ao oriente vai somar o horário. Tudo que tiver ao oeste vai diminuir do horário de Londres. Então vamos supor, tá, que em Londres, nesse exato momento, seja 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. E eu queira saber o horário de Brasília, do Brasil. Então, eu vou trocar o mapa para ficar mais fácil de entender. Eu tenho um mapa aqui do fuso horário, tá? Aqui, ó. Eu tenho um mapa aqui do fuso horário. Então, aqui nós temos o meridiano de Greenwich, que é esse meridiano central aqui. Então, suponho que aqui em Londres, que ela está no centro do meridiano, seja 14 horas, né? 2 horas da tarde, 14 horas. E eu queira saber o horário de Brasília. Então, tudo que está a oeste é diminuir. Então, vamos contar quantos meridianos Brasília está depois do meridiano de Greenwich. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, se ele tem 3, olhando aqui, ó,
cada um é menos 1 hora. Então, nós temos 14, nós vamos tirar 3 de 14. Então, vamos lá. 14. Aí, ó. 14, 13, meio-dia, 11 horas. Então, agora, se fosse 14 horas em Londres, seria 11 horas aqui no Brasil, porque a gente vai tirando 3. Ah, e se for no Cairo? Então, vamos lá. 14 horas aqui em Londres, no centro, né? No centro meridiano de Greenwich. E aí a gente conta. 1, 2. Então, o Cairo são dois meridianos a leste. Então, como é a leste, nós vamos somar. Então, nós vamos somar mais 2. Então, se é 14, vai 15 e 16. No Cairo, agora, são 16 horas. Ah, e se eu quiser saber o horário de Teherã, né, aqui no Irã? Vamos lá, 14. Nós vamos contar. 1, 2, 3, 4. Ó. São 4 meridianos para frente, né? 4 meridianos a oeste. Então, nós vamos somar 4 horas. Se em Londres é 14, aqui em Teherã vai ser 16. E por aí vai. Se eu for continuando, aqui, ó, se eu for continuando para cá, eu vou somar cada vez mais horas. Se eu for no sentido oeste, eu vou diminuir cada vez mais. Então, a cidade do México. Aqui, ó, nós temos ela aqui. Então, vamos ver quantos meridianos. Londres, 14. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos menos 7 horas. Então, se é 14 aqui da tarde, na cidade do México, são 7 horas da manhã. Como vocês podem ver, os meridianos, eles passam aqui no Brasil. Então, o Brasil ele é um país imenso. Então, ele não vai ficar em um só horário. O Brasil, por convenção política, ele vai ter 3 horários diferentes. Tá certo? Como vocês podem ver nessa imagem aqui. Então, aqui, ó, nós temos o meridiano cortando o Brasil, ó, e o outro cortando o Brasil exatamente aqui. Tá certo? Então, nós temos, ó, 3 horários no Brasil. Se em Londres for 14 horas, então vamos lá. Aqui em Londres é 14. A gente conta 1, 2, 3. Então aqui, ó, nessa parte aqui de Brasília vai ser menos 3. Então 14 menos 3 vai ser 11. Se a gente for para o Acre, então aqui é 11, vai dar 4 meridianos. Então se aqui é 11 horas, aqui no Acre vai ser 10, porque a gente vai contar 10 para cá. Como vocês podem ver, deixa eu ver, cadê? Aqui, não. Eu vou pegar o mapa para vocês do fuso horário do Brasil. Só um momento. Do Brasil. Aqui. Então, olha, nós temos o horário de Brasília, que é esse aqui, o amarelinho, que é menos 3 horas em relação a Londres. Nós temos o horário do norte e centro-oeste, que é menos 4 horas em relação a Londres, e o horário do Acre, que é menos 5 horas em relação a Londres. Então, se em Londres fosse 14, para saber o horário de Brasília, a gente ia tirar 3. Então, 14 menos 3, 11. Se em Londres é 14, para saber o horário do centro-oeste, nós temos que tirar 4, então seria 10. E no Acre, nós temos que tirar 5, então 14. Aí a gente vai e vai... Opa, saiu aqui. A gente vai, vamos tirar 5. Isso aqui é 10, aqui vai ser 9, tá certo? Então, os horários, eles não são todos iguais aqui no Brasil. Outro exemplo aqui é este fuso horário, é este mapa. Só um momento aqui, ó. Então, conforme a gente vê, não só o mundo não tem o mesmo horário em tudo, como também o Brasil, ele não tem o mesmo horário em todo o território brasileiro. Por isso, a importância de saber os fusos, tá? Se você estiver fazendo uma viagem internacional, se você sair do Brasil aqui, ou você vai ligar para alguém no Brasil, lá em Londres, se você tem um parente que está morando em Londres e você mora aqui no Brasil. Aí,
Se você não souber o fuso horário, você vai cometer uma indelicadeza. Vamos supor que seja 9 horas da noite, aí você fala, eu vou ligar lá em Londres, porque agora é 9 horas, então ainda é cedo. Só que em Londres não é mais 9 horas. Lá em Londres é 3 horas de diferença para cá. Então, isso aqui são 9 horas, então 9 mais 3, então nós vamos ter 10, 11, 12, lá já vai ser meia-noite. Então, imagina, você ligar para casa de uma pessoa meia-noite. Então, se você quiser ligar às 9 para Londres, aqui no Brasil, você vai ter que ligar às 6 horas. Você vai ter que ligar às 6 horas da tarde. Porque enquanto aqui é 6, lá vai ser às 9 que você queria. Tá certo? Então, cada vez mais, conforme vai passando o desenvolvimento das técnicas, o ser humano ele vai dominando mais o espaço geográfico e ele se torna cada vez mais preciso. Como essa imagem aqui do Google Earth, que a gente já usou, né? Se a gente se aproximar, a gente vai conseguir ver as imagens de satélite. Conforme for usando, né, essas técnicas de imagem de satélite, vamos ver Brasília, ó. Vamos aproximar, eu vou aproximar o máximo que der e vocês vão ver que a gente consegue ter uma imagem de satélite. Ela não é ao vivo, mas é uma imagem feita por satélite. Vamos ver se a gente acha aqui a Praça dos Três Poderes. Ó, repare aqui, ó, uma curiosidade para vocês. Ó, repare que Brasília ele é feito no formato de avião. Olha aqui, ó, parece uma asa, ó. Aqui nós temos a asa, tá vendo? Aqui nós temos a cauda. E aqui nós temos o comando, o piloto. E quem que é o piloto? O presidente da República. Olha aqui, ó. Por isso aqui fica o Palácio do Planalto, que é onde mora o presidente, ó. Olha aqui, ó. E essa é a Praça dos Três Poderes. Então aqui nós temos, ó, Palácio do Planalto, aqui é a Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, onde ficam os deputados e senadores, Supremo Tribunal Federal, onde ficam os ministros, né, do STF, os juízes, né, e para cá, ó, nós temos a esplanada dos ministérios, que é onde fica cada um dos ministérios. Ministério da Economia, Ministério da Educação, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Defesa e por aí vai. Tá? Então, olha, se eu aproximar mais, agora ele tem um máximo, mas olha, são todas imagens de satélite, tá vendo? E isso vocês podem fazer com qualquer país do mundo que vocês vão conseguir essas imagens de satélite. Então, isso fez com que desenvolvesse uma grande eficiência, né? Olha aqui as linhas, ó. Lembra, ó, longitude, latitude. Uma maior, então, com isso fez com que desenvolvesse uma maior eficiência e desenvolvesse também o GPS para o uso civil, né? Tanto tem o GPS de uso militar, mas tem o GPS de uso civil. Então é por causa dessas linhas aqui de longitude e de latitude e do desenvolvimento técnico, né, dos satélites, que você consegue colocar aí o GPS, usar seu GPS aí na sua casa e chegar a qualquer lugar que vocês quiserem, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e espero que essa aula tenha contribuído um pouco para vocês, tá? Muito obrigado por terem assistido e bons estudos.